Os bastidores da política é algo que ninguém tem dúvidas, que é um jogo de xadrez sinistro, mas que ali pouquíssimas pessoas efetivamente estão pensando no bem do Brasil. Pois é. A anistia dos presos políticos do 8 de janeiro é uma bandeira que a direita precisa entregar. Está muito feio o quanto a esquerda, e o judiciário massacra a direita e a direita não tem força para nada. A direita não consegue nada. E isso está ficando muito pesado. Então, o que está acontecendo? A direita precisa entregar alguma coisa. E a bandeira da anistia dos presos do 8 de janeiro é uma bandeira muito cara para a direita. Acontece que houve uma derrota muito grande lá na Câmara dos Deputados, na CCJ. A direita, ou melhor, os deputados de direita que estão dentro do PL querem vingança sobre o que aconteceu e colocam a culpa no Arthur Lira. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso aqui, mas nesse bastidor tem muita coisa interessante acontecendo e eu tô querendo assistir esse episódio aqui, tá bom? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, que o assunto é bem importante. Vem comigo. É o seguinte, matéria do Paulo Capelli aqui para vocês. A anistia, que é a anistia dos presos do 8 de janeiro. Derrota na CCJ deixa a oposição na bronca com o favorito de Lira. Talvez o ponto mais importante de 2025 seja a escolha do próximo presidente da Câmara dos Deputados. O Lira mudou seu favorito. E o ex do Lira quer vingança, tá bravo. A direita, os deputados que querem a anistia, para até poder ter força, até para eleições municipais, queriam aprovar a CCJ, a anistia na CCJ da Câmara. O Arthur Lira deu uma rasteira em todo mundo. E agora, a vingança vai chegar. Não conseguirem votar o projeto de anistia aos presos do 8 de janeiro na Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira, deputados de oposição passaram a cobrar de Hugo Mota, que é do Republicanos da Paraíba, uma sinalização clara de apoio à pauta. O parlamentar foi escolhido por Arthur Lira para ser o candidato à sucessão para a presidência da Câmara. Ele tenta se eleger com o apoio do PL, do Bolsonaro, quanto também do PT do Lula. Olha que maravilha, o PL e o PT estão apostando no mesmo candidato. Vocês estão me entendendo, O quanto há uma oposição ferrenha mesmo, Apesar de Bolsonaro já ter afirmado que seguiria Lira, para onde o Lira for, o Bolsonaro vai. Se o Lira for para o Lula, o Bolsonaro vai também. Se o Lira for para o outro lado, o Bolsonaro vai também. Apesar do Bolsonaro já ter afirmado que vai seguir o Lira, uma ala do partido, e aqui são os extremistas de direita, como eles chamam, mas são sensatos, que realmente defendem as bandeiras da direita. Uma ala do partido salientou que, diante da falta de sinalização de apoio à anistia, o grupo precisa lançar um candidato próprio à presidência da Câmara. Nos bastidores, os deputados de direita incentivam a candidatura de Bia Kicis ou Marcel Van Hatten. Eu apoio demais. Para mim, hoje, o deputado que eu mais gosto do Congresso Nacional, tem outros que eu gosto também, é o Marcel Van Hatten. É o cara mais sensato, conheço pessoalmente Marcel Van Hatten, já fiz, até quem pesquisar aqui no canal, tem um podcast lá atrás com o Marcel Van Hatten. É um cara que, tem uma identidade muito séria, tem uma postura muito séria. Ele, Adriana Ventura, o Gilson Machado, essa galera tem, identidade, e eu gosto disso. Não posso esquecer, tem outros, não vou ser injusto. Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, tem muitos outros bons, Lupion, Então, tem muitos deputados bons. E essa ala está incomodada com a postura do próprio Bolsonaro. Mas por que eu vou ter que seguir o Lira, Bolsonaro? Mas, Bolsonaro, nós estamos brigando pela anistia dos presos de 8 de janeiro. O Lira acabou de dar uma rasteira na gente. Tirou da CCJ. O Hugo Mota, que é o candidato do Lira agora, depois que traiu o Elmar Nascimento, não quer pautar. Por que eu vou ter que seguir? Vamos lançar uma candidatura nossa. O PL tem 99 deputados. É só o PL falar, não, eu vou aqui. Ou então o PL chegar no Elmar Nascimento, que está junto com o Kassab. E o Bolsonaro está com uma relação muito boa com o Kassab. Os dois estão alinhados com o Nunes ali,
Então, era só chegar no Kassab e no Elmar Nascimento do União Brasil e falar, então vamos fazer o seguinte, vamos nos opor ao Lira, se vocês apoiarem a PEC da anistia, eu apoio o Elmar Nascimento. Derrota de uma vez só o candidato do Lula e Lira, que estão juntos. Vocês entenderam quão complexo é o que eu estou te explicando? Isso aqui que eu estou passando para vocês não é só uma presidência da Câmara, é os rumos do futuro do país. Vocês entendem isso? O quão grave é isso? Então, vamos lá. O Bolsonaro disse que vai seguir o Lira. O Lira vai seguir o Lula, junto com o Lula. Ou seja, o PL do Bolsonaro vai junto com o Lula, pro Mota. Sendo que o Lira deu uma rasteira na direita, tirando a PEC da anistia da CCJ. É complexo, mas eu estou tentando explicar da forma mais fácil. Tirando a PEC da anistia da CCJ, foi o Lira que fez isso a pedido do Lula, ou seja, o Lira obedece mais ao Lula do que ao Bolsonaro. Por que o Bolsonaro vai seguir? Então, uma ala do partido, que assim, é realmente identitária à direita, né, por princípios e valores, e tão pouco se lascando para o PL, eu estou falando Bia Kicis, o Van Hatten, que é do Novo, mas essa turma, sabe, tá querendo, peraí, para que a gente vai apoiar o cara do PT, Bolsonaro? Por que o PL tá fazendo a gente apoiar o Hugo Mota, que o PT tá apoiando? Vamos entregar o ouro na mão do PT? E é isso que estão querendo fazer, é isso que o PL está articulando para fazer. Então pode ser que tenha uma pressão para lançar um candidato do PL. Não vai vencer. Só o PL sozinho não vai vencer. E o PL não tem nada para oferecer para ninguém ali dentro da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é fisiologista, eles votam por favores, né? Tá, se eu votar em vocês do PL, o que vocês vão me dar em troca? Não tem muito para oferecer. E a aposta é muito pequena, sem apoio do governo. Sem apoio do Lira, a chance de alguém do PL ganhar é muito pequena. Então eu sou muito mais se unir com a União Brasil, que está na base do Lula, mas está com raiva do Lula porque o Lula está apoiando o outro, do que deixar apoiar direto o cara do Lula, né? Entregar o ouro na mão do... eu ia falar do BAN, mas não posso falar, né? Porque dá processo. Mas enfim, vamos lá. Olha só, o Hélio Lopes, deputado, né? Ele fez a seguinte publicação. Olhem o que a Globo está dizendo. Deputados que assinarem um impeachment de Alexandre de Moraes estão na mira do ministro. Essa publicação foi do Hélio Negão, Hélio Lopes. E ele colocou qual a sua opinião. O Marcel Van Hatten veio e escreveu a opinião dele. É o contrário. Ele que está na nossa mira. O Marcel Van Hatten, eu sou seu fã, cara. Mas tem armas apontadas, tá? Desculpa aí. Vocês estão com 38. O cara tá com uma bazuca apontada para vocês. É para mim ser hipócrita, mentiroso? Não vai rolar, tá? Então, assim, boa vontade. Eu sei que o Marcel Van Hatten tem demais. Para mim, eu acabei de falar, para mim um dos melhores deputados que tem dentro do Congresso Nacional. Mas a verdade é que hoje todo o sistema tem um poder tão grande que, cara, se o Alexandre de Moraes falar hoje, vamos dissolver o parlamento, a mídia vai apoiar, todo mundo vai apoiar, a galera da esquerda vai apoiar porque eles sabem que eles vão voltar. Então a gente já chegou nesse nível já. Não estou falando que ele vai fazer isso, mas estou falando que se ele quiser fazer, ele faz. O poder é grande demais nas mãos dos ministros do Supremo e com o governo federal e com grande ala do Congresso apoiando. Não, vamos fazer o seguinte, vamos caçar a candidatura de todos da oposição? Aí vamos, bora lá, são todos golpistas, derruba tudo. Cara, eles podem fazer isso. Não vamos nos enganar, né? Matéria da revista Oeste. Tribunal Eleitoral de São Paulo absolveu Carla Zambelli em ação de cassação, motivo de comemoração da Zambelli. Eu já tive até um atrito com a Zambelli, tá? Eu não nego para vocês, tá? Eu não sou mentiroso, não. Já deu uma cutucada nela ali, tá? Da qual eu acho que eu de certa forma errei. Ela fez uma crítica à cidade da minha esposa, da minha família, e eu fui lá e dei a minha cutucada por causa dessa crítica, né? Mas é uma pessoa que eu tenho, sabe, uma certa solidariedade a Zambelli pelo quanto ela está sendo
destruída agora, né? Tá certo. Eu sei que cometeu alguns erros e tudo, mas quem não erra, né? Mas eu tenho, sabe, uma solidariedade a Zambelli pelo contrário, acho que ela tem hoje uma postura, já tem uma postura muito boa como deputada, ela está muito mais centrada, muito mais tranquila e, eu gosto do trabalho dela. Nessa quinta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou por unanimidade uma das ações que pediram a cassação da deputada federal Carla Zambelli. O processo analisou um vídeo de Zambelli de novembro de 2022, no qual ela pedia aos generais que não aceitassem o resultado da eleição daquele ano. O tribunal considerou que a gravação feita depois do pleito não afetou a normalidade da eleição. Com isso, não identificaram abuso de poder ou uso indevido dos meios de comunicação. A decisão ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. A Carla Zambelli está sendo muito criticada. Eu fico feliz com essa decisão. Ela está sendo muito criticada porque ela não assinou o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Cara, hoje o sistema está da seguinte forma. Se você puder ser controlado pelo sistema, tá tudo bem. Agora, se você não for um dos controlados do sistema, o sistema vai te tirar na hora. O primeiro exemplo foi o Deltan Dallagnol. O Moro era para ser o segundo. O Moro falou, não, já baixei as calças, pode vir. É isso que aconteceu. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, cara, a gente critica muito os deputados de oposição e não é que eles não têm boa vontade, eles têm. Mas o sistema é bruto demais. Eu sei como é que funciona. Eu tive ali dentro, eu sei como é que funciona, então vamos abrir os olhos. É bruto. Eu conheço ali as entranhas daquele congresso ali, já foram vários projetos apresentados, várias estruturas, vários apoio a vários parlamentares. Quem tem, cara, muitos influenciadores vão dentro do congresso, articulam, e já viram como é que o sistema ali é bruto. Ali é punk, é pesado. Tá? Então... se para quem está de fora já é pesado, imagina para quem está ali dentro. É pesado, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos falar de um ponto muito interessante aqui. Treta no ar, tá? Treta internacional. Estados Unidos acusam Rússia de interferir em outros países e anunciam sanções. O governo dos Estados Unidos acusou a Rússia de acusações desestabilizadoras em outros países e anunciou uma nova rodada de sanções, de acordo com um comunicado divulgado nesta sexta-feira. O país, liderado por Vladimir Putin, teria utilizado os meios de comunicação estatais para tais atividades. Eu chamo Putin de Putin por espontânea vontade, tá? Os novos alvos das medidas de Washington são as agências estatais Rossiya, Segundia, esse negócio aqui, TV Novosti, afiliada ao canal, e um diretor da Rossiya também foi sancionado pelos Estados Unidos. De acordo com a administração de Joe Biden, os meios de informação estiveram envolvidos operações de informações, influência secreta e aquisição militar em países da Europa, África do Sul e do Norte. Abre aspas, estamos tomando medidas contra eles por suas atividades de influência secreta. Atividades de influência secreta não são jornalismo. Os Estados Unidos sempre defenderão a liberdade de expressão, inclusive para aqueles com quem discordamos. Incentivamos a dissidência, o debate aberto e o discurso livre, mas não toleraremos tentativa de atores estatais de realizar atividades secretas com o objetivo de sequestrar esse discurso, declarou o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Na última semana, os Estados Unidos já haviam acusado o canal estatal russo, RT, e alguns funcionários de interferir nas eleições presidenciais dos países e aplicaram sanções. Tá, eu não sei se você entendeu o tamanho do buraco dessa notícia aqui. Isso aqui vai ter várias implicações diplomáticas, sanções dos Estados Unidos à Rússia, mas resumindo, tá, o que eu acabei de ler para vocês. Os Estados Unidos estão acusando os jornais russos, que são controlados pelo governo, de espalhar desinformação. E essa desinformação interferir no governo de outros países. Cara, isso é muito tenso. Isso sabe, é o discurso que a gente vê da esquerda aqui usando contra a direita. É o discurso dos Estados Unidos contra a Rússia. O que os Estados Unidos está falando? Olha, essas TVs estatais russas, elas estão atuando como jornalismo, só que na verdade elas estão fazendo é emitindo matérias e notas como se fossem oficiais do governo para desestabilizar o governo de outros países, como por exemplo,
fazendo uma nota de que Maduro venceu as eleições e de que realmente o Maduro é quem deve ficar no poder e que o golpista é o Gonçalves. São matérias jornalísticas que o governo russo está chancelando. E aí, os Estados Unidos, pelo esquerdista Joe Biden, está acusando a Rússia de desinformação, pede sanções à Rússia por causa disso. Eu conto, ou vocês contam, que aqui no Brasil tá do mesmo jeitinho. A grande imprensa tá espalhando desinformação o tempo inteiro. Mas são só os influenciadores que tomam no... só os influenciadores que são desmonetizados, que tem problema. Isso se for de direita também. Ainda tem esse detalhe. Mas vocês estão vendo o quanto o debate da liberdade de expressão é um debate complexo, né? Porque os Estados Unidos pousam como o arauto da liberdade de expressão. Nós aqui somos o arauto do questionamento de que todos devem ser livres, falar o que querem, mas a Rússia não pode falar o que quer. Sabe, isso é muito tenso. Então, assim, acho que a Rússia está fazendo isso? Acho. Não tenho dúvidas, tá? Que a Rússia interfere. Os caras mandaram os mercenários lá para a Venezuela para ajudar o Maduro. Pelo amor de Deus, a Rússia não é um exemplo de democracia nem aqui nem na China, se é que você entendeu meu trocadilho aqui. Mas a grande questão é que, infelizmente, a gente tem que estar de olhos abertos, porque, assim, hoje a gama de informação que surge é tão grande que, se a gente não souber de onde essas informações estão vindo, a gente vai ser manipulado. Eu estou vendo a direita tentando manipular, a esquerda tentando manipular, os Estados Unidos tentando manipular, a Rússia tentando manipular, o governo Lula tentando manipular, o judiciário tentando manipular, está todo mundo trazendo o seu discurso. Só que a diferença é que, eu aqui eu posso fazer meu discurso. Você aí, cala a boca, senão você é antidemocrático. É isso que eu estou vendo. Então, essa matéria que rolou aí dos Estados Unidos me chamou a atenção por causa disso. Duas últimas matérias que eu quero tratar com vocês, uma delas é essa aqui, ó. 1 ano após anular as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht, Dias Toffoli batiza uma corrida de delatores em busca dos mesmos benefícios processuais dados a Lula. Ou seja, teve uma decisão de um juiz que determinou a devolução de valores roubados de uma empresa aí que participou da Odebrecht. É o estrago que foi feito, sabe, no caráter e na moral do Brasil. A impunidade ganha um nome. Por piores que sejam as decisões do ministro sobre a Lava Jato, mais aviltantes é o desrespeito da corte e a inteligência e a memória dos cidadãos e ao Poder Judiciário como um todo. Ou seja, estão rasgando a Constituição, estão rasgando a moralidade brasileira. Tá tenso, né? Por fim, mas não menos importante, é o seguinte: o PRTB, do Pablo Marçal, partido nanico, pequeno, acabou de ser chutado, né? Justiça determina despejo do PRTB, partido de Pablo Marçal, em São Paulo. Pois é, a juíza Paula da Rocha e Silva, da 36ª Vara Civil da Justiça de São Paulo, determinou o despejo do PRTB das salas comerciais em que funciona o seu diretório estadual, localizado no prédio no bairro de Indianópolis, na zona sul da capital. Cabe recurso à decisão. O partido tem o influenciador Pablo Marçal como candidato à Prefeitura de São Paulo. Segundo a decisão, a sigla tem que deixar o espaço em que funciona a sua sede até 24 de setembro. A empresa, que é proprietária do espaço, protocolou a ação em que afirma que o PRTB não paga aluguel em IPTU há 3 meses. Com isso, a dívida atual estimada é de 163 mil, incluindo multa de 60 mil correspondente a 3 vezes o valor do aluguel. O PRTB foi notificado extrajudicialmente em 22 de agosto, mas não deu resposta. Então o partido do Pablo Marçal não tem dinheiro nem para pagar o aluguel. Você tem noção de que 3 meses sem pagar aluguel, com multa e tudo, 160 mil? Cara, esses partidos, eu vou te contar, são gastos assim assustadoramente altos, né? Agora, chama atenção uma coisa, e isso a gente tem que colocar na mesa. É um partido que não tem condição nem de bancar suas despesas próprias. E a gente é obrigado a ter um partido para concorrer. Quando é que os deputados, senadores vão tomar vergonha na cara, vão enfrentar os seus partidos
e vão tentar aprovar uma PEC aí da candidatura independente. Cara, a coisa mais justa que poderia acontecer são pessoas, se a gente está falando de democracia, são pessoas concorrer de forma independente. Quem quiser ir pelo partido, que vá pelo partido, para usar ali o fundão e os benefícios que só fodem com o cidadão brasileiro. Mas quem quiser ir sozinho, um Marçal da vida que não precisa de partido, toca o barco, meu irmão. Né? Isso precisa ser mudado hoje na legislação brasileira. Beleza? Fechou, pessoal? Daqui a pouquinho, 7 horas, a gente está de volta com mais um conteúdo para vocês. Abraço e até lá.